Essa condenação, Fabiola, a 17 anos, de um personagem que ficou marcado porque as cenas nas quais ele foi pilhado na invasão do Palácio do Planalto são muito marcantes, né? Essa derrubada desse relógio, um relógio eh, tombado pelo patrimônio histórico, trazido para o Brasil pelo Dom João VI. Então, essas cenas marcaram muito. Agora, a condenação dele a 17 anos só fará sentido se mais adiante o Bolsonaro e o alto comando do golpe forem condenados a penas mais draconianas do que essa, né? Porque se a raia miúda está tem esse teto de 17 anos, e esse não é o primeiro, vários dos envolvidos no quebra-quebra de 8 de janeiro foram condenados a 17 anos. Então, se o teto é esse mesmo teto tem que funcionar para o Bolsonaro e os seus cúmplices graúdos como um piso. Aí fará sentido. Se, se o alto comando do golpe for condenado a penas mais severas, aí fará todo sentido. Do contrário, vai ficar sempre a impressão de que o Supremo está sendo draconiano demais, né? A questão é que esses personagens eles estão sendo condenados por um lote de crimes, né? Associação criminosa, abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado, dano qualificado do patrimônio da União. Então, você soma tudo isso, surgem essas penas pesadas, né? É preciso ver quais serão as penas impostas aos graúdos, né? Ao alto comando. Então, fica boiando na atmosfera a sensação de que precisa ser mais, né? A maioria dos juízes do Supremo tem seguido a posição do Alexandre de Moraes. O Nunes Marques e o André Mendonça, como que pressentindo o que está por vir, eles têm se portado de forma diferente. Em relação a esses peixes pequenos, eles têm não se atrevem a absolver, mas fixam penas mais brandas. O André Mendonça tem considerado que casos análogos como esse aí, que foi condenado a 17 anos, ele tem imposto uma pena de 8 anos. Ele exclui do rol de crimes a tentativa de golpe de Estado, sob o argumento de que essas pessoas eram tão mequetrefes que não teriam poder para golpear o Estado, para impor uma mudança na ordem constitucional, né? E o Nunes Marques, esse tem dado os votos mais constrangedores, né? Porque ele exclui do rol de imputações também o crime de abolição violenta do Estado de Direito. E aí ele fixa as penas, em casos análogos a esse que nós estamos analisando, em 2 anos e meio. Aí a pena inicialmente é cumprida em regime semiaberto. Então ele é o mais brando, né? E há outras gradações, o Edson Fachin, o Luiz Fux, o Dias Toffoli, a Carmen Lúcia e o Gilmar Mendes, eles costumam acompanhar integralmente ali o voto do. Ele tá brincando de estátua. Estátua. Vamos brincar de estátua, estátua. Ele estava falando sobre a tendência dos votos dos demais, né? Interessante essa análise do Josias, né, Thales? Vamos pegar o gancho por aí, ele falando que faz sentido essa condenação desse tamanho se os responsáveis, os idealizadores, os mentores do 8 de janeiro também forem condenados e forem condenados a penas maiores, né? Mas algumas pessoas ficam se questionando, mas ele foi condenado por destruir o relógio a 17 anos de prisão. Não, não é por isso. Não é a condenação não é pela destruição, é também a destruição do patrimônio público. Isso é importante explicar, né, Thales? Porque, assim, a tentativa de golpe, né, você ir contra o Estado democrático de direito, a destruição do patrimônio público, a Voltei. invasão da sede dos três poderes, né, é uma série de condenações. Ele não foi condenado a 17 anos por ter destruído apenas o relógio. Apenas não, né? É uma condenação, uma existência que tem a ver com uma tentativa de golpe no país. É você querer violentar
violentar a democracia brasileira. Você estava falando quando caiu, quando você brincou de estátua, ô Josias, falando sobre os outros votos dos demais ministros. Então, os que foram indicados pelo Bolsonaro, o Nunes Marques e o André Mendonça, eles estão impondo ali penas mais leves, como que pressentindo o que está por vir, vão ter que julgar aí o próprio Bolsonaro, eles têm excluído alguns crimes do rol de imputações. E os demais ministros, a maioria segue, acompanha o Alexandre de Moraes, e há duas exceções, que são o Cristiano Zanin e o Luiz Roberto Barroso. Ambos acompanham em tudo o Alexandre de Moraes. Eles divergem só num ponto. Eles acham que o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado, eles devem ser unificados sob o mesmo guarda-chuva e não deve ser aplicado penas diferentes para cada crime. E aí o Zanin tem fixado a pena, essas penas que o Alexandre de Moraes fixa em 17 anos, o Zanin deixa em 15 anos e o Barroso tem deixado em 11 anos e 6 meses, né? Então, eles acompanham o Alexandre de Moraes em tudo, só divergem na fixação da pena, na dosimetria da pena, né? E os outros, a divergência maior mesmo é o Nunes Marques e o André Mendonça. Agora, é preciso ver, como disse no início, Fabiola, para encerrar, como vão ser apenados, qual vai ser o tamanho do castigo dos graudões, né? Quando vier Bolsonaro, quando vierem aí os encrencados militares e os civis graúdos também, né? Que aí vai ficar sem nexo, né? Se um sujeito que foi quebrando um relógio, invadindo o prédio lá, leva 17 anos de cana, o Bolsonaro, que instou tudo isso, que instilou o sentimento de ódio que levou a essa invasão da sede dos três poderes, ele precisa ter uma pena maior, senão vai ficar tudo meio desconexo, né? Você, Thales, como é que você analisa essa condenação anunciada por Alexandre de Moraes? Eu acho interessante dois aspectos. Eu acho que ela tem um caráter simbólico muito grande. Primeiro, pela camisa do cidadão. Essa camisa é como uma confissão de quem me mandou aqui. Eu estou sendo instruído por quem? Independentemente de o Bolsonaro ter dado a ordem direta, ligado para ele ou não, independentemente disso, a camisa ele diz assim: eu fui instruído pelo meu presidente da República. É isso que ele está dizendo. E tem todos os fatos para isso. Então, é um símbolo altamente comprometedor para o ex-presidente Bolsonaro. Está ali o sujeito com a camisa do Bolsonaro invadindo o palácio e quebrando um relógio desses. Um relógio com uma força histórica muito grande. Então, esse é uma primeira coisa que eu vejo aí, o primeiro símbolo que eu vejo aí nessa condenação. Outra é uma espécie de recado que eu sinto do Alexandre de Moraes. Por quê? Porque as outras condenações vieram em bloco, tudo junto, muita. Esse não, esse foi separado. Foi separado. Foi um caso que ele soltou separadamente, distante de todos, mostrando o cara com a camisa, quebrando o relógio, e dentro do palácio, uma situação que fica evidente que é um recado, eu creio, para o presidente, para os próximos que vêm aí. Olha, vocês que mandaram esse cidadão aí fazer isso, se preparem, porque esse daí está claro, aqui não é nenhuma velhinha, até se bem que a dona Fátima lá, aquela velhinha de 70 e tantos anos, é aquela que fez caca dentro do, do Supremo. Mas tudo bem. Mas não é nenhuma velhinha desprotegida. E é um sujeito com o uniforme de quem mandou ele. Então, preparem-se, porque vem coisa aí. Eu entendo essa condenação como isso. Agora, tenderia a ficar entre a condenação do Zanin,
do Barroso, algo entre 11, unificando tentativa de golpe com abolição violenta do Estado de Direito. Eu também acho que é mais correto unificar. De qualquer maneira, vem aí, está claro, e isso deixa claro, essa condenação deixa claro que vem aí penas pesadas para os mandantes, para quem está acima. Interessante, o pessoal tá aqui achando que você tá bem otimista, hein, ô Thales? Eu sempre fui otimista. Josias Porque já me acusou de otimismo várias vezes. Aqui otimismo é é uma coisa delicado, né? positiva. É delicado, mas, Fabiola, porque no caso desses que invadiram os prédios, está tudo registrado, né? Quebraram, invadiram, usurparam o patrimônio público, então está tudo, a prova é muito evidente, né? No caso do Bolsonaro, neste episódio específico, há o caso da vacina, comércio de joias, há inquéritos que são incontroversos. Aqui vai ser necessário que a Polícia Federal demonstre de forma cabal que o presidente, o ex-presidente, o então presidente, teve participação na construção desse episódio, né? Seja planejando diretamente, seja estimulando. Não é uma coisa que tenha sido fotografada. O Bolsonaro não foi pilhado quebrando nada a não ser o bom senso e a lógica, né? Então, não são coisas simples de se obter, né? Agora, a polícia tem o depoimento do Mauro Cid com as suas corroborações, né? Então, temos uma reunião no Palácio do Planalto, esta sim, filmada, na qual o Bolsonaro insufla os seus ministros a contestarem o sistema eleitoral, e temos aqueles dois oficiais militares, um ex-comandante da Aeronáutica, o outro ex-comandante do Exército, que disseram claramente que participaram de uma reunião na qual o Bolsonaro discutiu a minuta do golpe, né? Então, há esses elementos. Agora, é preciso ver, aqui nós citamos um rol de crimes nos quais esses que invadiram os prédios públicos estão sendo arrolados, né? Estão sendo incriminados aí num rol de crimes. Agora, é preciso ver quais serão os crimes imputados ao Bolsonaro, e por isso eu deixo em dúvida, mas ficará muito ruim do ponto de vista lógico, se um personagem como esse, que é, para usar a expressão do próprio Bolsonaro, é um Zé Ninguém, né? Os pobres coitados do 8 de janeiro, assim ele se refere a essas pessoas. Se esses pobres coitados tiverem 17 anos e o Bolsonaro não tiver uma pena, ele é maior do que essa, aí vai ficar muito feio.